Mas o ensino brasileiro ainda não estava bom e não alcançou, mesmo ao longo desses 15 anos, 20 anos depois da LDB, elaborando diretrizes, discutindo, fazendo fóruns, fazendo várias discussões. Então, nos últimos 10 anos, nos últimos poucos anos aí, a partir de 2014 em específico, no último Plano Nacional da Educação, que é o PNE, Lei 13.005 de 2014, foi estabelecido como meta e estratégia a criação de uma BNCC. O que é BNCC? Um conjunto de orientações para o desenvolvimento da prática da BNC nas escolas. Mas esta de cunho pedagógico, muito mais voltada ao pedagógico. Então, nesse caso, a BNCC é um documento advindo das diretrizes curriculares nacionais que já existiam, advindo da LDB, elaborado e discutido e aprovado pelo Conselho Nacional da Educação através da Câmara de Educação Básica. Então, na realidade, a BNCC é um documento reconhecido pelo Ministério da Educação. A LDB, ela estabeleceu as diretrizes da educação nacional. Como que a educação tem que ser, o que deve ser ensinado no ensino fundamental, a duração do ensino fundamental, os objetivos do ensino médio, da educação infantil. Ela definiu também, lá na LDB, os objetivos de cada nível de escolaridade, de cada modalidade. Mas a LDB criou uma BNC e uma parte diversificada. E a partir desses dois documentos, foi elaborada a BNCC, que é aquele material de quase 600 páginas, né, que está aí para cair no concurso também, mas podem ficar tranquilos, porque nele não vai cair perguntas específicas, mas pode cair o que são competências e são habilidades. Então, a partir daí foi criada, né, esse documento que chama Base Nacional, ou seja, está ligado ao currículo para o desenvolvimento da prática pedagógica. Essa é a explicação 1. Vou para a explicação 2. O que é BNCC? A BNCC é um documento que explica para nós, professores, qual é a competência que meu aluno tem que alcançar nessa disciplina, nesse ano de escolaridade. Ainda nessa segunda explicação, ele é um extrato do que eu posso fazer, porque nele vem sugestões, qual é o objetivo desse ensino, onde que ele está ligado e em qual escolaridade. Em outras palavras, hoje é dia de trabalhar, por exemplo, a questão do... Vou pegar um tema aqui fácil. A festa junina. Lá não estará escrito festa junina, mas estará lá na BNCC, ressaltando que nós temos que trabalhar a questão da cultura regional. Então, a cultura regional, daqui do norte de Januário até o Amazonas, são as festas juninas. Lá no Amazonas já é o boi vermelho lá, né? A festa do boi vermelho. Ok. Então, como que nós vamos trabalhar isso? Valorizando os costumes, tratando sobre as comidas típicas dessa festa, das características, de onde que ela vem, da importância dela e etc. Isso está lá na BNCC, mostrando a nossa responsabilidade de valorizar a experiência extraescolar com base na cultura, nos aspectos sociais, nos aspectos políticos e etc. Nesse outro slide, olha bem para você ver. Nós já temos o que Minas Gerais criou. Minas Gerais, antes da BNCC, ela já tinha criado um documento que chamava referência. E esse documento, referência,
foi elaborado pelos professores, com a ajuda de especialistas de todas as escolas de Minas Gerais, resumido num documento e foi colocado no site do Minas. E ele chama Currículo Referência. Então, eu trouxe esse texto, inclusive ele é do site. Ao contrário da maioria dos estados, Minas Gerais já possuía um currículo normatizado voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades desde 2005. A BNCC, que virou Brasil, ela é elaborada, ela foi aprovada, gente, agora, 2018, 17, 18. Agora, Minas Gerais já trabalha com um currículo orientando sobre qual competência que eu tenho que alcançar quando eu estou trabalhando esse item, quais são as habilidades, desde 2005. E esse currículo, na mesma forma da Base Nacional Comum, ele configura numa orientação pedagógica da prática pedagógica. Então, por um lado, a BNCC atualiza conceitos e termos utilizados, dando caráter contemporâneo a diversos conteúdos, que antigamente nós chamávamos em Minas Gerais de CBC, componente básico curricular. Então, ali nós já tínhamos a orientação matemática, eu vou trabalhar com divisão, qual competência que eu quero, qual habilidade que eu quero e as sugestões. Então, Minas Gerais, ela criou, através da LDB, o currículo referência, que hoje tem uma relação idêntica à BNCC. Inclusive, eu quero falar com vocês que muita coisa que está na BNCC foi baseada no CBC de Minas Gerais. Aqui, por exemplo, esse aqui é o currículo referência de Minas Gerais. Olha lá para você ver. Ele tem a unidade temática, é o que eu vou trabalhar, a competência que se quer alcançar, a habilidade que se quer alcançar, né? E depois vem o objeto do que eu preciso e as sugestões sobre o tema que eu tenho que alcançar. Essa aí, por exemplo, é do ensino médio. No bimestre, eu tenho isso aqui no segundo bimestre, eu tenho que trabalhar vida e evolução, que é uma temática. Qual objeto? O corpo humano. Quais são as habilidades essenciais? Então, ele traz ali para nós a habilidade que se quer alcançar em Minas Gerais e o conteúdo relacionado. Só que, quando eu pego a BNCC para ler, ela traz essa mesma especificação num código alfanumérico. O que é um código alfanumérico? É um código que tem letras e números. Aqui onde está habilidades essenciais, igual está aí, ó, EF, ou seja, isso significa ensino fundamental. 01 significa primeiro ano. CI significa ciências. 02 significa o tema vida e evolução. Então, você tem que fazer um comparativo entre a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento imenso, com o currículo referência de Minas Gerais. Todos dois têm o mesmo objetivo, que é orientar o professor na prática do processo ensino-aprendizagem, para ele saber o que ele vai ensinar, com qual objetivo, com qual competência meu aluno tem que alcançar, e as sugestões do que ele deve fazer. Então, em outras palavras, tanto o currículo referência de Minas Gerais quanto a BNCC, todos os dois vêm para ajudar o professor a dar aula, ajudar o professor a ensinar, para que o aluno aprenda com competência e com habilidade. Em outras palavras, significa que nós não tínhamos essa competência em sala de aula. E é por isso que o MEC tornou a BNCC obrigatória. E dentro da BNCC, é muito importante fazer a leitura das primeiras páginas desse documento, porque lá vem o porquê que ela existe, os marcos legais, que no caso trata-se da LDB, quais objetivos, e o chique é que a BNCC ela tem lá
as 10 competências da BNCC, as 10 competências de cada disciplina, de cada conteúdo do ensino fundamental, médio e da educação infantil. Então, gente, o ensino da BNCC, ele tem como base a Base Nacional Comum, que está lá na LDB, entre os artigos 21, 22 e 28, e a BNCC é um conjunto de orientações pedagógicas separando o conteúdo, a disciplina, o que se quer como habilidade, alcançar como habilidade, o que se quer alcançar como competência, separado por disciplina, ou seja, conteúdo, e separado por ano de escolaridade. Enfim, é uma Bíblia na mão de um professor ensinando cada passo que ele tem que alcançar. E nós, na função de especialista, diretor, analista, inspetor escolar, tem que saber por quê. Porque são os profissionais atuantes nas superintendências ou nas secretarias de Estado de Educação ou nas secretarias municipais de educação que têm que corroborar com o processo de orientação, monitoramento e avaliação das escolas. Certo? Então, a BNCC, ela é filha das diretrizes curriculares nacionais, ela é filha da Meta 7 do Plano Nacional da Educação e é um documento imenso que vem para orientar sobre a prática pedagógica de modo a explicar que habilidade, que competência tem que ser alcançada para que nós cumpramos o que está lá no artigo 211 da Constituição Federal, o que está lá no inciso 3 do artigo 214 da Constituição Federal e o que está nos incisos do artigo 3º da LDB, que é uma educação de qualidade, uma educação formadora, uma educação plural, com concepções diferenciadas que garanta o acesso à aprendizagem com qualidade, respeitando-se a diversidade e tudo mais. Então, nós temos o quê? Olha bem esse caminho colorido. A partir da Constituição Federal, que são as ordens nacionais para uma educação de qualidade, de direito de todos, uma educação de competência, que leve o aluno para o exercício da cidadania, preparação básica do trabalho, para prosseguimento de estudos e inserção no mercado de trabalho de forma competente, nós temos isso na Constituição Federal e também estampado na Constituição Estadual e ainda no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Do artigo 1º até o 4º, está muito clara a primazia, o direito à educação, o cuidado, o zelo que nós temos que ter com todos esses jovens que estão exatamente na faixa etária da educação básica. E no Estatuto, ainda no seu artigo 53, está muito claro o que é educação para ser cumprido conforme direito das crianças e dos adolescentes. Mas aí nós temos a LDB. A LDB vem ressaltando tudo isso novamente, mas muito claro, no artigo 3º, entre os artigos 22 e 28, depois no 32, depois no 35, no 33, em todos que fala da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, a LDB repete esse direito e objetivo de formação dos nossos jovens, crianças e adolescentes. Aí vem as diretrizes curriculares nacionais, que são de onde? Elas são do Conselho Nacional de Educação, que eu expliquei lá atrás o porquê que elas existem, com base na divisão da Câmara de Educação Básica lá, que é responsável por orientar as nossas escolas. A partir dela, vem a BNCC, um documento complementar para ajudar ao professor chegar nesse objetivo constitucional, cultural, no sentido de desenvolver a cultura da prática do ensino com qualidade para se alcançar habilidades e competências. E isso está ligado a quê? Ao currículo. O nosso currículo já trabalhava nessa linha, que é o currículo referência de Minas Gerais. Antes
ele chamava CBC. Ele foi construído com as mãos dos professores e especialistas da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal, com o apoio do Conselho Estadual de Educação, para melhorar a prática do ensino específico em Minas Gerais. E a partir desses documentos é que cada escola tem que fazer seu PPP e cada professor tem que planejar sua aula.